Boa tarde, amigos e amigas que estão aqui para celebrar mais um encontro indígena do 20º Salão do Livro Infantil para Crianças e Jovens da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, no ano do seu Jubileu de Ouro. O nosso Notícias, vocês procurem ali fora, tem toda a trajetória, tem uma linha de tempo dos principais eventos desenvolvidos pela Fundação ao longo desses anos. Um deles, que comemora 15 anos, é o Encontro dos Escritores Indígenas. E é com muito prazer que nós chamamos para compor a mesa o Daniel Munduruku. Ahá! E o escritor Cristino Wapchana. Sabemos, da importância dessa data entre os povos indígenas, os 15 anos, em diferentes culturas, 15 anos, 13, 14, por aí, é uma data que marca uma iniciação na idade adulta. Então, será que nós estamos ficando adultos? Estamos amadurecendo? Tomara que não. Tomara que não. Pois é. E nós vamos começar, então, esse encontro falando de uma outra atividade que foi criada paralela ao encontro dos autores, que foi o concurso Finilige Uca Curumim, que é a leitura de obras de escritores indígenas feitas nas escolas. Esse já é também o 15º concurso. O nosso objetivo, claro, foi divulgar os livros dos escritores indígenas e fazer com que as crianças tenham acesso a essa leitura, que os professores conhecessem, levassem para as escolas e as crianças pudessem ler esses livros. Então, o segundo lugar é Bumbum no Chão, Livro na Mão, da autora Alcione Pauli, da cidade de Joinville, em Santa Catarina. A professora Alcione está acompanhada de Marco Aurélio Fernandes e Luísa Pauli. Está aí? Só Alcione. Só Alcione. Senta aqui um instantinho. Olha só, o eu fico aqui. Esse concurso tem como foco a literatura para crianças e jovens, escrita por indígenas, e foi criado em 2003 a partir da parceria entre a Finilige e o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, o INBRAP, cujo então presidente era o escritor Daniel Munduruku. Em 2015, essa parceria passou a ser com o Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais. Olha que interessante. Eu acho que as professoras, uma delas que se inscreveu, achou que eram tão poucas as participantes que ela ligou para saber se tinha ganho e aí botou as crianças todas para ouvirem viva voz, mas infelizmente ela não tinha ganho, porque foram muitos os Ela achou que o trabalho dela estava tão bom que ela tinha ganho. Na região sudeste foram 3, 1 no Rio de Janeiro, 2 em São Paulo. Na região sul foram 6, 2 no Paraná, 3 em Santa Catarina, 1 no Rio Grande do Sul. Na região centro-oeste foi 1 em Mato Grosso. Então, esse Bumbum no Chão, ele trata, na realidade... Cadê? Quer falar um pouquinho? Alcione, fale um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde. Esse trabalho, ele é um trabalho que teve um início em 2008
quando, no mestrado, a minha orientadora apresentou uma pilha de livros da literatura indígena produzida, protagonizada pelos autores indígenas. E, na época, eu estudava os contos de fadas e trabalhava na biblioteca pública da minha cidade, como contadora de histórias. Quando ela me mostrou a pilha, no início eu vacilei, assim, fiquei meio assustada, mas depois que eu entrei, trilhei, senti o vento, prestei atenção nas batidas dos pássaros, comecei a escutar o barulhinho da água, o vento que sopra, a tatuagem que fica na pele. Nos textos de uma poesia, de uma leveza, de uma linguagem única, eu nunca mais parei de ler as histórias e de trabalhar com elas. E, a partir desse trabalho no mestrado, eu realizei esse trabalho com as crianças. A diferença é que, quando eu estava trabalhando na biblioteca, era sempre os adultos que eu trabalhava. E hoje eu estou trabalhando com crianças de 2 e 3 anos. Então, foi um desafio imenso levar para elas esses textos. E, insistentemente, desde janeiro, eu preparei todo o acervo. Em fevereiro, meu primeiro contato com eles foi com maracá, foi com esculturas dos indígenas lá da minha região, que são os Guarani, e os livros da literatura indígena. Crianças de 2 anos sabem falar várias palavras, além de pipoca, jacaré, ipê, da língua tupi, por conta das obras, dos textos. E os heróis deles são as onças, são os jabutis, são os pássaros, além das princesas. Eles também, as meninas amam as princesas, mas elas também gostam muito de se vestir de onça, de hora virar um jabuti, um coelho, que são os nossos protagonistas. Então, este prêmio hoje é uma homenagem a toda essa trilha que vem sendo realizada desde 2008. Eu tive a grande felicidade de Daniel estar na apresentação da dissertação, e desde então a gente venho acompanhando a trajetória dele, junto com a trajetória de Cristino, Yaguaré-Yamã, Olívio Jecupé, Cacaverá, e por aí vai. Então, a todos esses escritores, essa minha homenagem, esse meu carinho, esse reconhecimento dessa trajetória. E quando eu resolvi escrever, eu tinha um único objetivo. Eu queria vir para o Rio de Janeiro para poder me encontrar com os meus amigos. Porque eu sabia que eu não poderia vir de outra forma, senão vencendo esse prêmio. E que bom que deu certo. Muito obrigada. Obrigada a você pelo trabalho. Parabéns. O primeiro lugar foi o projeto Crianças e Infâncias, Olhares e Sabores. Autora Ana Cristina Mota da Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Ana Cristina não é a segunda vez, né, Ana? Ela foi primeiro lugar no concurso Curumim em 2017. Parabéns ao esposo que está acompanhando, né, o Leandro. Parabéns. Ana Cristina, fala um pouquinho do seu trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Nhande Carucho, em Guarani. Esse trabalho aconteceu... Eu já tinha realizado no ano anterior o trabalho do Curumim Contou, em que a gente trabalhou junto com a comunidade da Tecoapingamirim, de Itapuã, e nós produzimos um livro bilíngue, em português e guarani, totalmente produzido pelas crianças das duas comunidades. E num evento lá na Tecoá,
eu vi 3 crianças brincando num barranco. Na maior diversão, na maior simplicidade, no maior gosto de infância. Uma deitava embaixo, a outra ficava correndo ali em volta e uma pulava sobre quem estava embaixo, e assim eles iam se revezando. E eu fiquei pensando naquilo ali. Que gosto tem a infância? Às vezes a gente se enlouquece em casa com os nossos pequenos, querendo acumular coisas, querendo fazer coisas que não, de repente nem são tão importantes. E eu resolvi então trazer essa proposta de trabalho para o ano de 2017. O que é ser criança e como são as infâncias. Novamente visitamos a aldeia, mas era com outra turma. Vimos como é que se faz o Nhanderecó, o jeito guarani de ser, né? Como as crianças participam da vida daquela comunidade. E aí também trabalhamos muito com os autores e escritores indígenas, né? Sempre procurando livros onde crianças fossem as protagonistas, Cabaderebu, Pequenas Guerreiras, Jequaquamirim, com aqueles contos dos curumins guarani. E ali as crianças foram vivenciando, né? No decorrer do projeto, conhecemos também um quilombo, para ver como as crianças do quilombo participam e como têm as suas infâncias representadas dentro de um quilombo. Se trabalhou também toda a questão da escravidão nesse país, é uma voz aos excluídos, né, que infelizmente a gente sabe da realidade que a gente vivencia nos dias atuais ainda, né? E o projeto culminou num livro, que é Crianças, Infâncias, Olhares e Sabores, com textos e ilustrações de todas as comunidades envolvidas, da Tequá, do Quilombo e do Anaíris. Eu quero deixar um grito de resistência aqui, Daniel, me permite? Assim, em nenhum momento, nenhum dos projetos, eu tive apoio da nossa mantenedora. Esse trabalho é um trabalho de resistência em onde a gente acredita e a gente faz, e faz por amor. A minha mantenedora, a SMED de Porto Alegre, não me liberou para estar aqui hoje. Eu estou aqui graças ao apoio da minha direção, da minha escola e da comunidade. Mais uma vez, resistência. E digo, eles passarão. Eu passarei. Nós também não estaríamos aqui se não fosse a nossa resistência. Muito obrigada a todos que resistem. Como está aí essa frase, que é o último verso do poema de Bertolt Brecht, né? Há homens que são bons, esses lutam um dia, esses são bons. E o final, mas há os que lutam toda a vida, e esses são os imprescindíveis. Nós somos imprescindíveis para construir um país melhor. Obrigada. É o 15º concurso Finilige UCA 2018, Tamoios de textos de escritores indígenas, né? Esse é uma paixão, esse projeto, né? Eu faço parte do júri que faz a escolha e é com muita emoção que a gente recebe os textos para ler e premiar. O ano passado, Cristina Wapichana, 2016, né? Foi a Boca da Noite, a surpresa, aquela paixão daquele texto. Em parceria até 2014 com o Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual, INBRAP, por meio do Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas, e a partir de 2015 também a parceria com o Instituto UCA, Casa dos Saberes Ancestrais, o concurso Tamoios premiou diversos textos que posteriormente vieram a se tornar livros. E espero que esses 2 textos vencedores se tornem também livros que possam circular por esse Brasil adentro, que chegue a todas as crianças, jovens e adultos, esses 2 textos belíssimos. Foram dois inscritos do Amazonas, um da Bahia, um do Paraná e um de Mato Grosso do Sul. O segundo lugar trata de uma questão muito delicada, né, Daniel? A morte do Pataxó.
Vida e Morte, Vida, Morte e Vida de um Guerreiro. O autor, Aline Cretabare Lopes Caiapó, povo indígena Mebengoré, estou certo? Está quase. Porto Seguro, Bahia. São 2 autores. O segundo autor é Eclésio de Jesus Silva, dos Pataxós, e Funiô, Águas Belas, Pernambuco. Esse, infelizmente, não pôde comparecer, e eu gostaria de ler um resumo que a gente fez do texto. A narrativa é belíssima. Uma avaliação. É uma narrativa que reflete... Oi? A narrativa que reflete sobre a morte do guerreiro Galdino Pataxó, do povo Pataxó, assassinado e queimado no sul da Bahia. Em 1997, ele foi vítima de um fogo ateado por 5 jovens de classe média de Brasília em um ponto de ônibus. Com linguagem coloquial, o texto apresenta diálogos que revelam diferentes formas de transmissão dos saberes ancestrais desse povo. Um toque natural de falas herdadas da tradição oral fica em evidência, além de premonições e da valorização de fenômenos da natureza. O grande valor desse relato é o resgate da memória de Galdino. Ao transformar aquela tragédia em história, o líder Pataxó continuará vivo. Nas palavras dos autores, quando morremos, vivemos, pois um índio não tem fim. E que essa morte do índio Pataxó, perpetuada na palavra escrita, circule por todo esse país. Até hoje eles não foram julgados? Foram. Já estão empregados. Até hoje... São todos advogados. Todos advogados, os rapazes. O primeiro lugar, A Semente de Caboclo. Autor Gustavo Martini Malucelli, do povo indígena Wapixana, Curitiba. Tá aí? Presença com... Eu vou só ler um trecho para depois vocês comprarem o livro, quando sair. É uma narrativa que reflete sobre a morte do guerreiro... Não, esse não é o outro. Aqui. Pé no chão, pé de ouvido. Em terra, semente desperta. Corpo é terra. Depois você fala. Assim começa o texto vencedor de 2018, semeando ritmo e musicalidade. O autor, Gustavo Martini Malucelli, com ascendência do povo Wapixana de Roraima, apresenta memórias, reflexões, poemas. Brinca com as expressões caboclo, cabocar, caboquice, caboclinho, como se buscasse, por meio desse jogo de palavras, sua própria identidade indígena. Ao considerar os hibridismos culturais, sua escrita contextualiza o espaço social, urbano e o rural. Seus versos são ricos em musicalidade e no uso de palavras originárias das línguas indígenas. Boa tarde a todos. Bom, muito obrigado por todo esse momento. São muitas coisas, assim, difícil apalpar tudo isso, assim. E, bom, partindo dessa palavra caboclo, né, e dessa maneira falada mesmo, caboclo, sem o L, né, a gente conhece caboclo, né, e várias vezes eu falo caboclo, daí alguém quer me corrigir, não, mas não é caboclo, não, é caboclo mesmo. E esse é um apelido que minha mãe me deu desde criança, assim, e ela nasceu em terra wapixana, saiu de lá quando criança, quando eu tinha 10, 12 anos, nesse período, e teve toda uma trajetória assim, de vida, de adoções, de famílias, de empregos domésticos. E ela foi saindo de Roraima para Manaus e ela foi percorrendo assim até chegar em Curitiba, por uma família que ela foi adotada.
E aí eu cresci nesse lugar, em Curitiba, ouvindo muitas das histórias da mãe e com muita imaginação, porque ela contava repetidamente histórias e eu nunca tinha ido a esse lugar. Então eu imaginava e não entendia e fazia aquela coisa de ficar perguntando de volta para tentar entender o que ela contava, né? Porque eu cresci na cidade. E aí, aos 10 anos, ela ficou mais ou menos uns 30 anos sem ver a família, sem ter nenhum contato, até ela conseguir juntar dinheiro e as condições, né, suficientes para levar eu, meu irmão e ela retornar, né, nessa visita. E tenho muitas memórias desse momento, assim, foi, como eu coloco no livro, né, foi uma coisa que aconteceu em câmera lenta, assim, porque, né, via essa avó e aí em poucos minutos ela já estava me chamando, né, me acolhendo, assim, foram muitas emoções e acho muito curioso esse paralelo dela ter saído com essa idade de 10, 12 anos e eu ter ido lá com essa idade também, acho isso muito significativo. Para mim foi um grande presente, assim, que a mãe conseguiu dar. E esse livro conta essa história da semente de caboclo, né, que essa semente que sai do norte e passeia, né, e até chegar ao sul, e é uma semente que dorme, né. Eu imagino essa semente com os olhos fechados, assim. E no texto diz isso, né, que, né, em terra que a semente desperta. E quando a semente desperta, quem é terra é o próprio corpo. Então, né, como na outra história que a gente ouve ali, que você falou, né, não tem fim, né? Então, existe um sono. E é só enterrar que as coisas nascem, né? E, bom, acho que é isso. Fico muito feliz mesmo de estar aqui, assim. Muito obrigado. Né? Obrigada a você. Bom, terminada a entrega desses concursos tão emocionantes, passo a palavra e a ordem de direção dos trabalhos para o Daniel. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde também ao pessoal que está assistindo pela internet. Está sendo transmitido ao vivo aí, né, pela internet. Então, se vocês puderem mandar uma mensagem para os amigos, acompanharem, né, tanto os que estão assistindo aí quanto os que estão aqui na plateia, façam isso para a gente divulgar, né, para as pessoas saberem que isso existe, né, e existe há 15 anos, pelo menos, aqui em se tratando desse nosso seminário, desse nosso encontro, desse nosso salão, né, desse momento de poder compartilhar um pouquinho os pensamentos que perpassam essa temática, a temática indígena, ainda pouco conhecida, ainda pouco difundida, ainda pouco reverberada na sociedade brasileira, mas ela existe, né? E como alguém já falou aqui, né, faz parte da nossa resistência. Aliás, resistência é o nome dos povos indígenas, né? Esse é o nosso nome já há 518 anos. Então, nós sabemos que é preciso, sim, resistir, e a gente se solidariza justamente com todos os nossos parceiros educadores do Brasil inteiro, né, que resistem, né? Porque educar também é resistir, né? Resistir a um sistema que nos quer colônia, né? Nós queremos ir além disso, né? Nós queremos que o nosso pensamento seja livre, né? E para ser livre a gente tem que resistir mesmo, né? A gente tem que criar os nossos quilombos, as nossas aldeias, a gente tem que criar as nossas ilhas de resistência, a gente, enfim, tem que manter os nossos pés batendo no chão para que os nossos ancestrais nos ajudem a manter o céu suspenso, né? Como dizem os Guarani, como dizem os povos ancestrais. Isso é muito importante. Então, minha gratidão a todos vocês que estão aqui presentes, participando dessa edição, essa edição de maioridade, como lembrou aqui, né? Na tradição dos povos indígenas, 15 anos é realmente uma idade de transição, como o é em qualquer outra cultura. Pensando, inclusive, nos bailes de debutantes que haviam, né? E que ainda existem em alguns lugares, que é justamente nesse momento em que se cria assim, essa perspectiva da maioridade, né? De que a gente já está
na maioridade. Isso não significa necessariamente que a gente já perdeu nosso espírito de criança ou nosso espírito de infância. Pelo contrário, a gente está compondo, né? A gente está compondo o ser maduro, o ser completo a partir de todas essas experiências que nós vivemos. Então, uma gratidão pessoal pela presença de vocês e por todas as pessoas que nos acompanham. Eu queria lembrar a todos os educadores, professores que estão aqui presentes e que estão nos assistindo, que esses concursos, o concurso, sobretudo o concurso Curumim, ele é um concurso voltado para aqueles professores que resistem. E que resistem falando sobre a temática indígena, a cultura indígena, a literatura indígena, né, a partir, naturalmente, como se trata de um concurso que tem a ideia de promover a leitura literária, é um concurso que existe para aqueles professores que trabalham essa temática a partir da leitura de livros de autores indígenas. Essa é a ideia, de incentivar, obviamente, a leitura literária das crianças, mas dando para eles como objeto dessa prática, né, livros escritos por autores indígenas, que isso certamente ajuda a criar, porque a nossa percepção é de que a literatura ela tem esse papel fundamental de formação de consciências, né? E certamente lendo livros de literatura de autores indígenas, as crianças vão crescer com uma consciência nova, uma consciência cidadã, uma consciência participativa, transformadora. Isso sonhamos nós, por isso também é a nossa utopia, né? Sonhamos nós que assim nós iremos aos poucos transformando esse nosso país, né? Colocando esse nosso país numa linha de participação efetiva, numa democracia de fato, onde todos tenham seus direitos garantidos, né? E no caso dos povos indígenas, seus direitos de serem indígenas, de terem suas terras demarcadas, de terem, enfim, sua cultura mantida de acordo com o seu próprio desejo. Ok? Então, muito obrigado a vocês. E como nós fazemos sempre, nós vamos iniciar o nosso encontro com o nosso ritual de iniciação, né? de início de atividade. Então, eu queria convidá-las a se reunirem lá fora para a gente fazer o nosso círculo inicial. Você comanda?